No vídeo de hoje eu vou continuar a série aqui das províncias, e a província que eu vou falar hoje é Nova Scotia, então não sai daí. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Karine Ana, eu sou consultora de imigração regulamentada e eu te ajudo a imigrar para o Canadá. Então, continuando a série de províncias, hoje eu vou falar sobre Nova Scotia e dar minha opinião sobre a província, sobre o programa de imigração, enfim, falar um cenário ali um pouco econômico, de empregos e tudo mais. E depois, ao final, obviamente, a minha opinião sobre o que eu acho sobre migrar ou não para a província de Nova Scotia. Lembrando que a minha opinião ela é baseada única e exclusivamente aqui nas regrinhas de programa de imigração, na acessibilidade ou facilidade ou não que aquele programa tem. Eu não morei na província, né? Não morei na maioria das províncias que eu falo aqui nessa série, porém, eu vou falar o meu ponto de vista do que diz respeito à imigração. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para você assinar o canal, se você gostar, deixar o seu like e também, se você tiver qualquer dúvida, deixar seu comentário que eu respondo todos os comentários, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, é muito especial aqui saber que a comunidade no YouTube está crescendo, que já estamos com 3 mil e poucos inscritos no canal, um canal relativamente recente, com bastante participação de vocês, estou gostando muito de fazer, e eu espero que vocês estejam gostando também, e eu espero que esses vídeos estejam ajudando vocês aí na tomada de decisão com relação a qual província escolher no Canadá, e não só isso, né, todos os outros vídeos que eu trago aqui, as informações que eu trago, eu quero o intuito de poder ajudá-los, né, na decisão de vir para o Canadá. Falando um pouquinho da província, Nova Scotia é uma das províncias do Atlântico, ou seja, está lá localizada, eu estou em Vancouver, então ela está lá do outro lado, no Oceano Atlântico, tá? Então são 4 províncias que fazem parte da região do Atlântico e Nova Scotia é uma delas. A capital da província de Nova Scotia é Halifax. A província é predominantemente English speakers, ou seja, né, a maioria das pessoas que moram lá falam inglês, então não é uma província no qual tem uma participação muito grande de francês, porém, cerca de 3,57% da população de Nova Scotia também fala francês. A população total da província, segundo, né, o censo mais recente, é de pouco mais ali de 1 milhão de habitantes. A renda per capita ali da província, né, ou seja, a renda média, né, das famílias é de 78 mil dólares canadenses por ano. E as principais indústrias ali, os setores, né, que mais empregam e também que geram mais dinheiro para a economia são hospitais, né, então sendo que o Nova Scotia Health Authority é um dos maiores empregadores na província. Segundo o setor ali, a parte de refinaria de petróleo, também vindo bastante predominantemente ali a parte de petróleo e gás e a parte de wholesale, né, o retail, enfim, né, o que gera ali de gás e petróleo, vamos dizer assim. Seguros de vida, tô colando aqui, gente, não importa não. Seguros de vida. Bancos, então a área financeira é muito grande, tá? Então tem até o Bank of Nova Scotia, vamos dizer assim, e mineração, onde os principais minérios que tem ali na província, que são, enfim, extraídos chumbo, níquel, cobre e... ai meu Deus, 5. Esses são os 4 principais minérios. E a terceira, e a última indústria mais rentável ali é a parte de automobilística, né? Mas não a parte de fabricação, tá, gente? A parte de wholesales, ou seja, de vendas ali em atacado, vamos dizer assim. Eu acho, não sei se tem a ver, mas em Halifax, ali em Nova Scotia, é um dos maiores portos do Canadá, que é a porta de entrada do Atlântico, vamos dizer assim, ou seja, dos mercadores que vêm ali da Europa, né, toda aquela parte, entram por Nova Scotia, enquanto em Vancouver aqui a gente tem a maior porta com relação ao Pacífico. As empresas que mais empregam na província são as 5 principais, que é Nova Scotia Health Authority, depois o Walmart, depois a gente tem o Jazz Aviation, ou seja, parte de aviação. A quarta é a Dalhousie University. E a quinta é o McDonald's. Então, esses são os principais empregadores da província. Agora, falando uns fatos, né, ali só para descontrair um pouquinho. A província de Nova Scotia tem cerca de 13 mil quilômetros de costa e é uma das costas mais bonitas do mundo. Também tem a Cable Trail, que é uma das scenic drives mais lindas do mundo e também ali uma boa parte dessa Cable Trail que é para hiking, então um dos lugares mais assim bonitos de hiking para se fazer. Eu tô louca para fazer hiking lá. Pretendo ir para Nova Scotia o quanto antes. Eu ia em 2020, mas aí fechou tudo, eu não consegui, minha viagem foi cancelada, mas eu tô louca para ir o quanto antes, principalmente para fazer um desses hikings aí, né? Ali também é a terra da lagosta, então, segundo alguns dizem que tem época do ano que a lagosta é mais barata do que frango, não sei. Então quem mora em Nova Scotia aí me avise.
Né? Quem gosta de lagosta também, ali é um dos melhores lugares do Canadá para lagosta, com vários festivais ao longo do ano. Então, para quem quer comer lagosta fresca, lá é o melhor lugar. É terra também do mais famoso e dos mais fotografados faróis do mundo, que é o Peg's Cove, que é um dos cartões postais do Canadá, inclusive. Então, esse é um dos fatos, para descontrair um pouquinho esse vídeo, de entrar no assunto mais sério, para vocês conhecerem um pouquinho de Nova Scotia. Mas vamos falar do que interessa, vamos falar de imigração. Então, eu vou falar um pouquinho dos streams que tem de imigração na província. Então, hoje, o Programa Provincial de Nova Scotia traz pra gente 10 streams de imigração. Eu não vou falar sobre os 10, porque um deles é para entrepreneur, então eu não estou entrando aqui muito em detalhes de programas de business, né, na classe de business, porque eu pretendo mais para frente falar somente sobre esses programas especificamente. E um deles é o de Physicians, é para médicos, então eu não vou tanto entrar nesse detalhe, eu vou dar um overview sobre esse stream, mas eu não vou entrar tanto no detalhe também. Mas eu vou citar todos os programas de imigração que tem o PNP, né, de Nova Scotia. Vale ressaltar que, além desses 10 streams, por ser uma das províncias do Atlântico, ela também faz parte do Atlantic Immigration Program. Eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui para vocês na descrição, sobre o Atlantic Immigration Program, que tem 2 streams especificamente para estudantes internacionais e para skilled workers, tá? Então, se você quer saber mais sobre o Atlantic Immigration Program, é só clicar ou ver na descrição desse vídeo. Vamos lá, quais são os 10 streams que tem hoje em Nova Scotia que estão ativos, recebendo aplicações e tudo mais? Nova Scotia Labour Market Priorities, o Labour Market Priorities for Physicians, esse aqui eu vou falar um pouquinho. O que eu não vou falar é o de Physician especificamente, que é o terceiro stream. Entrepreneur, ou seja, para empresários. International Graduate Entrepreneur, International Graduate in Demand, Nova Scotia Skilled Worker, Occupations in Demand, Critical Construction Worker Pilot, esse é bem recente, e o último é o Nova Scotia Express Entry Stream. Então vamos lá, eu vou começar a falar um pouquinho sobre os streams, e o primeiro que eu vou falar aqui é o Nova Scotia Express Entry Stream. E mais 2 outros programas que estão mais ou menos na mesma aba, que é o Nova Scotia Labour Market Priorities e o Nova Scotia Market Priorities for Physicians. Todos eles são Express Entry Stream. Todos eles vão precisar que você tenha um perfil ativo no Express Entry. Para ter o perfil ativo, você vai ter que atender ali aos critérios de elegibilidade mínimos. Se você qualifica para o Express Entry Federal Skilled Worker, você vai precisar atender os requisitos mínimos ali, que seriam níveis educacionais. Então, você pode ter ensino médio, mas enfim, em termos de elegibilidade não bate, mas ideal é que você tenha uma formação acadêmica, o CLB 7 de inglês no mínimo, 1 ano de experiência de trabalho contínua, também critérios ali que vão atender a elegibilidade com idade, enfim, critérios específicos. E se você tem 1 ano de experiência no Canadá, muda um pouquinho o critério do inglês. Por exemplo, se você tem 1 ano de experiência no NOC Tier 2 e 3, você pode ter um CLB 5 de inglês. E se você tem 1 ano de experiência nos NOC Tier 0 ou 1, você precisa ter pelo menos CLB 7 de inglês. Lembrando que Express Entry é um universo à parte, vamos dizer assim, então eu teria que fazer um vídeo especificamente sobre ele. Mas o ideal é entender quais são os requisitos mínimos para ter um perfil ativo no Express Entry. Então, vou começar aqui pelo Nova Scotia Express Entry Stream. Esse stream é um dos meus programas preferidos, vamos dizer assim, tá? E eu sempre vou indicar esse programa para quem está na província, quem está morando lá, terminou de estudar, possivelmente, ou está trabalhando na província. Ele vai requerer que você tenha 1 ano de trabalho na província nos NOCs Tier 0, 1, 2 ou 3. Se você finalizou seu programa de estudos, ou se você está lá com o Open Work Permit acompanhando seu cônjuge que está trabalhando. A vantagem é que ele não é um sistema de chamada, vamos dizer assim, não tem draws específicos. Então, a partir do momento que você tem o seu perfil ativo no Express Entry, não importa a pontuação. Se você abriu lá o seu perfil com o mínimo de pontuação possível para ser elegível, já está valendo. Todos os programas de Nova Scotia têm uma idade mínima e máxima para você poder aplicar. Então, é entre 21 até 55 anos de idade. Inglês, mais uma vez, eu falei um pouquinho, é o mesmo que você precisou atingir ali para abrir o seu perfil no Express Entry. O CLB 7, se você tem 1 ano de experiência nos NOCs Tier 0 ou 1, e se você completou 1 ano de experiência no Canadá nos Tiers 2 ou 3, você precisa de CLB 5 pelo menos. Lembrando que essa experiência precisa ser adquirida legalmente, então você precisa estar morando na província de forma legal, e a sua experiência como estudante não conta, tá? Então, se no período que você estava estudando na província, você trabalhou, não vai contar. É só no período que depois que você se formou, entrou no seu período de PGWP. Já para quem está acompanhando o cônjuge, né, com o Open Work Permit, está valendo. Lembrando que precisa ser uma experiência nos NOCs Tier 0, 1, 2 ou 3. Não requer suporte de empregador. O fato de você ter 1 ano de experiência na província é o que importa, você só precisa provar essa experiência. O empregador não vai precisar preencher nenhum formulário específico ou te dar suporte por processo. E detalhe, você não precisa continuar trabalhando no seu empregador, mas se a província, né, pedir em algum momento do processo que
você comprove que você está trabalhando, você tem que demonstrar que você está trabalhando na província, não precisa ser no mesmo empregador. Então eu acho que esse programa ele é bastante interessante. A única coisa que vai excluir de você poder aplicar é, se você não adquiriu sua experiência legalmente, se a sua experiência foi na área de vendas, então tem alguns NOCs específicos para a área de vendas, sales, que eles não aceitam, ou se a sua experiência foi adquirida no NOC Tier 4 ou 5. Basicamente, tirando esses critérios ali, você vai estar elegível atendendo aos critérios mínimos de ter pelo menos 1 ano de experiência na província e o perfil ativo no Express Entry. Na minha opinião, acho que esses são os programas mais fáceis que a gente tem no Canadá, tá bom? Então, pensa nisso quando você estiver escolhendo. E aí, falando um pouquinho ali encaixando um pouquinho, já que eu tô falando de Express Entry, o Nova Scotia Labour Market Priority também vai selecionar candidatos dentro do Express Entry. A diferença é que a província, por ter certas prioridades ali em termos de trabalhos, demandas e tudo mais, ela pode buscar diretamente o candidato no Express Entry, estando ou não na província. Então, nesse caso, esse daqui especificamente, ele não vai exigir que você tenha experiência nenhuma de trabalho na província. Você pode ter a experiência que a província está buscando em qualquer lugar. Fora de Nova Scotia, no Canadá, ou fora do Canadá, em qualquer país. Você estará sendo escolhido dentro do Express Entry de acordo com a sua experiência. Eu já tive candidatos que foram convidados por ser na área de Early Childhood Educators, médicos, enfermeiros também, tá? Já houve convites para enfermeiros recentes, e eu tive no passado contadores também, na área financeira. Então, eles não vão fazer convites diretos, né? Mas você pode, por o fato de estar lá, estar numa profissão que interessa ou que tem demanda na província, você pode ser convidado. Esse ano nós tivemos 2 rodadas até agora, uma delas foi em janeiro, por francês. Eles priorizaram francês, mas foi bem alta a questão do francês, que foi ali CLB 10 o mínimo para ser chamado. E eu tive em fevereiro um médico que foi chamado pelo NOC de medicina. Então, nesse caso, se você for convidado, a província ela faz toda uma base de suporte para te orientar na busca de trabalho, para que você consiga um trabalho antes de poder imigrar para a província. Então, você já tem mais ou menos ali a garantia de que você vai ter uma oferta de trabalho. Eu tive uma candidata que foi chamada por Early Childhood Educator, e aí ela foi convidada somente pelo Express Entry. Vale lembrar que pode mudar isso, eles podem fazer os critérios de formas diferentes, mas ela foi convidada pelo Express Entry, e aí ela participou de todas as etapas do processo. Então, quando você recebe esse convite, você tem até 30 dias para falar se você quer participar ou não. Se você quiser participar, eles vão te inscrever ali numa série de sessões que você vai participar. Elas vão te dar orientação da província, vão te aproximar com possíveis empregadores, você vai fazer entrevista e tudo mais. Se você for convidado por esse empregador, aí você vai receber a oferta de trabalho, e aí essa oferta de trabalho ela vai poder ser por alguns outros programas, tanto o Express Entry quanto a AMP, enfim, nos streams que tem disponíveis na província, tá? Isso de acordo com ali a forma como eles vão desenhar o processo. Por exemplo, no caso do meu cliente que é médico que recebeu o convite, ele não seguiu, porque ele já tinha outro convite de Ontário na época, mas para ele ia ser via Express Entry mesmo o processo, ele ia receber ali a carta de intenção e tudo mais para poder seguir, mas por ele não estar no Canadá. A minha cliente que estava no Canadá, de Early Childhood Educator, ela recebeu uma oferta de trabalho, ela se mudou para Nova Scotia, a província ajudou ela a tirar toda a licença para o processo, e aí nós seguimos a aplicação via AMP, que é o Atlantic Immigration Program. Então, assim, eles podem mudar de acordo com a continuidade no processo, qual vai ser o stream mais adequado, tá? Mas eu achei bastante interessante porque a província deu um super suporte, achei bem legal isso. E acho que é uma coisa inédita, que eu nunca tinha visto em outras províncias. Mais um que eu vou falar aqui é o Labor Market Priorities for Physicians. Então, esse especificamente é para médicos. Eu falei do Market Priorities no anterior, mas o meu cliente recebeu esse por Physicians, ou seja, o convite veio através do Express Entry. Ele não escolheu seguir, então eu não tenho como dar muitos mais detalhes de médicos especificamente. Mas, pelo que eu li das instruções, ia ser muito parecido com o do Early Childhood Educator que a minha cliente recebeu, no qual a província ia ajudar ali no processo inicial da licença, aproximar dos empregadores, enfim, né, dar um suporte ali para fazer essa transição para a imigração. Agora eu vou falar do Nova Scotia Skilled Worker. Esse daqui é um dos mais utilizados, porque ele não requer experiência de trabalho na província, como eu citei do Express Entry anteriormente. Você precisa receber uma oferta de trabalho de um empregador que esteja estabelecido na província de Nova Scotia. Essa oferta de trabalho você não precisa estar em Nova Scotia, tá? Mas você tem que receber a oferta de trabalho. Então, se você está lá trabalhando, ou se você recebeu a oferta e não está em Nova Scotia, está valendo. Você vai precisar ter pelo menos 1 ano de experiência relacionada com o NOC no qual você recebeu sua oferta de trabalho. Então, você
não precisa trabalhar na província por um ano, e você tem que ter a experiência relacionada. A oferta de trabalho pode ser nos NOCs, todos os NOCs, Tier 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. A única ressalva aqui é a seguinte: você não precisa estar na província se a sua oferta de trabalho for nos NOCs Tier 0, 1, 2 ou 3. Se você receber uma oferta de trabalho nos NOCs Tier 4 ou 5, você vai precisar primeiro ter 6 meses de experiência na província para poder estar elegível. Este programa ele requer suporte do empregador, o que significa que o seu empregador terá que preencher um formulário que vai ser enviado junto com a tua aplicação, e durante todo o processo você precisa necessariamente estar com aquele empregador. Lembrando que Nova Scotia permite troca de empregador. Então, se você está na província, recebeu oferta de trabalho, está trabalhando para aquele empregador, fez todo o processo, recebeu suporte, mas, sei lá, por algum motivo não deu certo, você mudou de trabalho, a gente consegue fazer a mudança do empregador. Tá? Uma das poucas províncias que permite. A idade entre 21 e 55 anos, nível educacional equivalente ao ensino médio. Então, lembrando que você não se formou no Canadá, você vai precisar ter a equivalência educacional por uma das empresas provedoras ali que estão credenciadas ao governo. Idioma: se a sua oferta de trabalho for nos Tier 0, 1, 2 ou 3, você precisa ter pelo menos CLB 5, que é um pré-intermediário. Se for no 4 ou 5, você vai precisar ter o CLB 4, que é o básico. E lembrando aqui mais uma ressalva, para todos os strings de Nova Scotia, você precisa ter Proof of Funds, mesmo que você esteja trabalhando na província. A Proof of Funds ela é um pouquinho diferente, os valores são um pouquinho diferentes, mas é o seguinte: se você estiver trabalhando na província, você ainda assim tem que demonstrar que você tem valores que vai ali comportar toda a sua família. Ele não é um string via Express Entry, tá bom? Então não vai ser uma aplicação via Express Entry. Recebeu a oferta de trabalho, o que é necessário fazer? Fazer uma expressão de interesse para a província, escolhendo o programa adequado, mandando todas as informações. Você vai ficar num pool de candidatos e vai receber um convite para poder aplicar, e aí você vai ter como mandar a tua aplicação. O próximo string que eu vou falar que é o Occupations in Demand. Ele é especificamente para algumas profissões. Lembrando que essa lista ela pode mudar de tempos e tempos, tá bom? Então, a província ela que é responsável para mudar essa lista. Mas, basicamente, esse string ele vai ter como target pessoas que estão em NOCs 3, 4 ou 5. Lembrando que você tem que ter uma oferta de trabalho em um dos NOCs específicos de um empregador que está estabelecido na província. Qual que são os NOCs? É o 33102, que é o Nurse Aides, que é tipo enfermeiras assistentes, assim. O 65310, que é para cleaners, ou seja, faxineiras. Olha como é interessante isso daqui, né, gente? Você trabalhando na província, como faxineira, você consegue, tem um programa específico para você. O 73300, que é truck drivers, ou seja, motoristas de caminhão. O 73400, que é para heavy equipment operators. Eu não sei se tem uma profissão específica no Brasil, mas talvez é para operador de máquinas pesadas, vamos colocar assim no geral. E o último deles é o 75110, que é para Construction Helper, ou seja, ajudantes em geral na área de construção. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 NOCs que participam desse In Demand, e você, para poder se qualificar, você precisa estar trabalhando ou ter recebido uma oferta de trabalho em um desses NOCs. E você precisa ter pelo menos 1 ano de experiência relacionada. Então, assim, se você tem 1 ano de experiência relacionada, está trabalhando na província ou recebeu uma oferta de trabalho em um desses NOCs, você pode participar desse programa especificamente. O nível de inglês que vai ser necessário que você seja o CLB 4, então não é um nível básico, e o nível educacional mínimo exigido é ensino médio. Lembrando que se você não se formou no Canadá, ou se você não tem nenhuma formação no Canadá, você tem que fazer a equivalência educacional por uma das empresas credenciadas ao governo. Precisa ter Proof of Funds, ou seja, mesmo que você tenha recebido a oferta de trabalho, que seu salário tenha toda a cobertura ali para o tamanho da sua família, mesmo assim você vai ter um mínimo requerido de Proof of Funds para apresentar, e a idade mínima e máxima para participar e estar elegível nesse programa é de 21 a 55 anos. Agora eu vou falar um pouquinho de 2 programas para estudantes internacionais, e eu vou começar com o International Graduate in Demand. Então, este programa é para estudantes que acabaram de se formar na província, nas universidades de Nova Scotia ou no Nova Scotia Community College, e hoje eles estão com target em NOCs específicos. O 32102, que é para paramédicos, o 32124, que é para os assistentes de farmácia, 33102, que é para Nurse Aides também, que é tipo assistente, né, de enfermeira, alguma coisa assim, e o 42202, que é para Early Childhood Educator. Ou seja, se você se formou na província, fez colleges nessas áreas e conseguiu trabalho em um desses NOCs,
você já vai poder aplicar para este programa. Você vai precisar ter recebido uma oferta de trabalho e você não precisa ter experiência. Lembrando que essa tabela de NOx ela pode mudar ali ao longo do ano, enfim, eles vão sempre estar passando por revisão. Idade mínima para aplicar nesse programa é de 19 a 55 anos. Aplicar até 3 anos de formado, então se você se graduou agora, você tem 3 anos para se qualificar para este programa. Não pode ter se formado em outra província e conseguido oferta de trabalho lá. E você tem que estar no seu período de PGWP, tá? Então, óbvio que você acabou de se formar, você vai ter o PGWP, mas enfim, temos que ressaltar. E o nível mínimo de inglês exigido vai ser o CLB 5, que é o pré-intermediário. Também requer Proof of Funds, então vou deixar depois o link da tabelinha aqui de Proof of Funds que vocês vão ter para todos os programas de Nova Scotia. E agora, falando um pouquinho do International Graduate Entrepreneur. Eu acho interessante esse, teve um que eu falei em Manitoba, que era assim também, nos alguns vídeos atrás, e esse aqui é interessante também, porque existem pessoas que não têm o dom de trabalhar para empresas, não querem trabalhos qualificados, são pessoas que são empresárias, que sempre tiveram negócios próprios, né? E aí, se a gente fala do programa de imigração de entrepreneur especificamente de cada província, tem ali requisitos de investimento, valor mínimo que você tem que ter, net worth e tudo mais. Quando a gente olha esses streams de estudantes internacionais, ele é bem mais flexível. Então, vale a pena pensar nisso. Estudar para você é uma coisa que você tem vontade, é uma coisa que vai te agregar bastante. Por que não estudar em uma dessas províncias que tem um programa específico para isso? E se você tem a ideia de abrir o seu negócio nessa província, você vai ter um caminho depois para poder imigrar. E esse programa é um deles, então ele é destinado para quem se formou recentemente também em universidades, em Nova Scotia ou Nova Scotia Community College, e você tem um negócio aberto, ou você comprou um business lá em andamento, ou seja, já funcionava e você foi lá e comprou. A vantagem aqui, gente, é que não tem valor de investimento mínimo. Ou seja, você não vai requerer, tem que ter 200 mil dólares, 300 mil dólares para investir no negócio. Não, você pode abrir um negócio mais simples, com capital muito menor. Se você tem essa veia empreendedora e quer vir para o Canadá empreender, pode ser bastante interessante. Aí eu vejo isso que eu acho que Alberta tem, Manitoba. Agora, falando de Nova Scotia, agora não me vem outro na cabeça, mas enfim, depois como eu estou fazendo os vídeos aqui das províncias, provavelmente eu vou falar mais sobre outros programas que sejam parecidos. Você terminou seus estudos, você tem que estar no período de PGWP, mas lembrando que o seu business, se você abriu do zero, ele tem que estar em funcionamento por pelo menos 1 ano. Quando você abre um negócio do zero, você tem que ser dono de pelo menos 33,33% do negócio. Então, você pode ter sócios. E você tem o requerimento de contratar pelo menos um funcionário que seja canadense ou residente permanente trabalhando full time ali no seu negócio. Se você comprou um negócio que já estava em andamento, ele tem que ter pelo menos 5 anos de existência. E aí tem requisitos ali, por exemplo, ele tem que ter sido de um único dono, né? Tem todos uns critérios ali a ser atingidos. Você tem que manter as mesmas condições, os mesmos salários e manter os mesmos números de funcionários. Você não pode mudar tanto a estrutura do negócio. E o requisito de estudo, gente, é 2 anos no mínimo. Então você tem que fazer um programa de 2 anos na província, para depois ter 3 anos de PGWP, e nesses 3 anos você ali desenvolver e abrir o seu negócio. O mínimo exigido de inglês é CLB 7, e você tem que ter no mínimo 21 anos de idade. Eu não vi nesse daqui critérios máximos, né, de até 55 anos. Um bom business plan, ou seja, né, que você vai apresentar ali para abrir o seu negócio, mas não tem um investimento mínimo requerido para você abrir o seu negócio. Agora eu vou falar um pouquinho do Critical Construction Worker, que é um stream, é um pilot ainda, um stream bem novo, e a elegibilidade básica aqui é você ter recebido uma oferta de trabalho em um dos NOCs da área de construção, tá? Então, é uma lista grande, eu vou deixar o link para vocês do programa na descrição, para vocês olharem a lista de NOCs, né, de profissões que entram, mas assim, basicamente, gerentes na parte de construção, carpinteiros, toda a área de construção no geral vai entrar aqui nesse stream. Lembrando que a oferta de trabalho que você receber também tem que ser de uma empresa de construção, ou seja, não pode ser uma empresa de um ramo diferente. Exemplo, eu fui contratada por um escritório de contabilidade, só chutando aqui, para construir lá um negócio, né, no escritório. Não. Tem que ser uma empresa de construção, no ramo básico ali de construção, aqui eles chamam código NAICS, ou NAICS, que é os códigos ali que tem do business, né, da estrutura do business. Então, vamos lá, receber oferta de trabalho full-time permanente, você tem que ter 1 ano de experiência relacionada ali no NOC que você está recebendo, a job offer, você tem que ter pelo menos o ensino médio, mais uma vez, lembrando que se você não se formou no Canadá, você tem que fazer o Education Credential Assessment, idade de 21 a 55 anos, e o inglês é CLB 5, se for um Tier 0, 1, 2 ou 3, ou CLB
4 se for o NOC Tier 4 ou 5. Mesmo sendo Tier 4 ou 5, você não precisa ter experiência na província, tá? Você pode receber a Job Offer, diferente um pouquinho do Skilled Worker, que você precisa ter lá a experiência de 6 meses na província. Basicamente, se você for parar para pensar, o requerimento de inglês para todos os programas é o mesmo, né? Tirando os de Express Entry, que precisa ser que é um pouquinho diferente, mas todos os que não passam por Express Entry, você vai ter lá. Se a sua oferta de trabalho for Tier 0, 1, 2 ou 3, CLB5, que é um pré-intermediário, inglês ou francês, tá, gente? Vale ressaltar. Ou CLB4, se for um Tier 4 ou 5, tá? Então é bem simples o critério de inglês aqui. E aí, o último que eu vou só citar é o Physicians, que eu falei que é um programa específico, embora eu tenha falado daquele Market Priorities para Physicians, que é via Express Entry. Esse daqui ele não é via Express Entry, mas ele é destinado para médicos. Então, 311.02, 311.00, 311.01, que são ali Family Doctors, o especialista, enfim, né, médicos no geral. Mas esse aqui, ele é um pouco estranho, vamos dizer assim, um pouco complicado, porque primeiro você tem que se inscrever no Nova Scotia Health Authority, ou tem um outro órgão lá que é o IWQ, Health Center. A sua oferta de trabalho tem que meio que vir a partir deles, com o aval deles, então você tem que demonstrar que você já passou pelo primeiro estágio de licença lá do Medical Council of Canada, que é o Physicians to Apply, ou seja, você tem que demonstrar que você é elegível a ter a sua licença de médico aqui no Canadá, que é feito pelo menos a primeira fase, e você tem que ter uma carta ali, a sua oferta de trabalho tem que vir com o aval de um desses órgãos. Então é um processo um pouco mais delicado, interessante, mas que requer ali também uma busca, cadastro nesse site, buscar trabalho, ter essas aprovações iniciais. Então, ele dá um pouquinho mais de trabalho. No que eu falei antes do Stream via Express Entry, a província te ajuda a fazer isso. Nesse daqui você tem que fazer meio por conta. E esses são basicamente os streams da província. Lembrando que eu não vou falar do último, que é o Entrepreneur. E aí ele é bem mais detalhado, acho que tem que ter um vídeo só para ele mesmo, especificamente. E vale ressaltar que tem o IP, né, que é o Atlantic Immigration Program, que também, por Nova Scotia ser uma das províncias ali do Atlântico, ela faz parte desse programa, que são mais 2 streams específicos que tem para empregadores designados. Então, se você receber uma oferta de trabalho, você vai poder participar ou do stream de estudantes do Atlantic Immigration Program ou do Skilled Worker também, e você não requer, né, que esteja na província. Eu já falei sobre esse programa inteiro, fiz um vídeo só sobre ele e o link vai estar na descrição para vocês. Fechando aqui, esses são os streams que tem em Nova Scotia. São streams, assim, a gente parar para pensar, até meio repetitivos, de algum, né, tem o Skilled Worker, mas aí depois tem alguns para algumas profissões, outros para não. O Skilled Worker aceita todas as profissões, os outros específicos, meio repetitivo, vamos dizer assim. Mas, enfim, tem ali as opções. Agora, minha opinião sobre Nova Scotia. Mais uma vez, tá? A opinião que eu dou aqui, primeiro que ela é minha opinião, tá? Então, é para vocês levarem em consideração, mas não é uma experiência de, nossa, eu vivo lá, eu sei como é. Eu sei que é uma província que tem um custo de vida bem razoável, bom custo-benefício, vamos dizer assim. Apesar de não ser uma província muito grande, a gente tem ali cerca de 1 milhão, né, um pouco mais de 1 milhão de habitantes. Mas, assim, é uma província bastante interessante do ponto de vista de empregos, né? Não tem uma taxa de desemprego tão alta. Hoje, todo o Canadá está sofrendo com questão de housing, né, no geral. Então, não só os grandes centros, mas centros menores também. Então, você tem hoje, né, a gente vê ali um aumento na questão de aluguel, porque é lei de oferta e procura, né? Então, se está faltando casas no mercado, então é obviamente que os preços tendem a subir. Mas, mesmo assim, não é uma província cara em termos de aluguel, então você consegue viver bem, não é uma província muito cara no geral. As províncias do Atlântico, elas não são províncias caras, comparadas, obviamente, às províncias das demais províncias, tá? Não dá para dizer que hoje em dia o custo de vida não aumentou. Mas assim, do ponto de vista de imigração, eu acho uma província bastante interessante, sim. E eu escolheria, assim como eu falei de Manitoba, falei de New Brunswick no último vídeo, eu acho que Nova Scotia é, sim, uma ótima opção para quem quer imigrar para o Canadá e busca ali processos mais acessíveis, né? A gente tem os streams que não dependem de chamada, então isso é bom porque elimina um pouco da concorrência. Você não vai ficar num pool de candidatos esperando ser chamado ou não, entendeu? Então acaba sendo processos bastante facilitados, vamos dizer assim. Então, assim, se você quer fazer uma transição um pouco mais fácil, vamos dizer assim, eu acho que Nova Scotia, sim, oferece ótima opção de imigração. Eu venho usando muito esse discurso. Meu sonho é para BC, meu sonho é para Ontário, mas, gente, o primeiro sonho tem que ser imigrar. Então, garante a sua imigração, depois você vai para onde você quiser. Então, esse é meu ponto de vista.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha trazido informações que possam ajudar vocês aí na tomada de decisão. Lembrando que se você precisar de alguma ajuda no seu plano, se você quiser fazer todo um planejamento, eu convido você a agendar uma consulta de planejamento e definição de estratégias, análise de perfil, que eu posso te ajudar com isso. Bom, muito obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, deixa o seu comentário aí se você tiver alguma dúvida, ou mesmo se você já está vivendo em Nova Scotia, deixa um comentário aí falando o que você acha da província, até para ajudar outras pessoas que vão vir aqui assistir o vídeo também. Eu quero convidar vocês para me seguir no Instagram também. Lá eu falo todos os dias, toda hora, sobre Canadá e tudo mais. Então, se você quer ter informações mais recentes, breaking news, meu Instagram pode ser uma ótima opção para você ir acompanhando e tendo essas notícias do dia a dia. E aqui no vídeo a gente se vê toda segunda-feira. Muito obrigada pela participação de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Quarta esse pedaço que eu vou fazer de novo. Conferir no microfone. Custo que vai ter, fora os gastos, o custo custo e gasto. E o Nova Scotia Market. Peraí. O que mais que eu ia falar? Ela. Deixa eu só pensar. Tanto programa na minha cabeça.